Senhor nosso Deus, que o Senhor possa falar hoje aqui aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 3, no versículo de número 27. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, e versículo de número 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Esse é um texto que nós encontramos paralelos a esse texto, textos de Mateus capítulo 12, bem como do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que nos fala dessa temática aonde Jesus estava enfrentando aqueles que diziam que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. E Jesus disse: se Satanás está dividido contra Satanás, o seu reino não subsiste. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Jesus, então, fala das estratégias do adversário, de como o inimigo age nas vidas. E diz algo maravilhoso, diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. A evidência de que o reino de Deus está entre nós, que é chegado a nós, é expulsarmos demônios pelo dedo de Deus, pela autoridade do Senhor Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: em meu nome expelirão demônios. Mas justamente por causa dessa temática, este texto em especial é levado pela igreja a dizermos: primeiro temos que amarrar o demônio. Mas note que Jesus fala algo de interessante nesse texto. Acompanhe-me. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Note que o objetivo é roubar. Nós não fomos chamados para roubar. Nós fomos chamados para libertar. É diferente. Não querendo anular a interpretação que muitos fazem, e eu digo, a base bíblica para se amarrar, se atar o adversário, ou mesmo metê-lo em cadeias, em correntes, lançá-lo no abismo, expressões como estas, quanto a esta luta, a esta guerra, a esta batalha espiritual, que sabemos que a nossa luta não é contra
sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que usamos o que? A autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou para destruir todas as obras do inimigo. E a nós mesmos nos deu autoridade, diz a palavra, para pisarmos sobre cobras e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada nos causar dano. Então, isso é uma realidade. Mas quando eu penso em um ladrão, eu penso muito mais nas trevas do que na luz. Eu penso muito mais naquele ladrão que vem roubar, matar e destruir. Naquele ladrão que vem, como a Bíblia diz, onde os ladrões, não apenas o ladrão, mas os ladrões escavam e roubam. Que você pode usar, em vez da palavra escavar, a palavra minar. Muitas vezes o inimigo está minando as vidas, está minando sua estrutura, está minando sua resistência, está minando sua família, está minando sua economia, está minando todo o seu viver, para então, depois de ter minado o suficiente, ter aberto um caminho, possa roubar e então seguir no seu processo que é matar e destruir. Mas vemos aqui algo que acontece antes do roubo, que é amarrar. A palavra valente é um título de honra nas Sagradas Escrituras. Os valentes eram os protetores, os valentes eram os defensores. Assim, Davi tinha os seus valentes. Então, eu particularmente não vejo que seja de bom grado classificarmos o diabo ou os demônios como o valente, o honrado valente. Eu sei que você poderia traduzir isto como o guerreiro, o lutador, e encaixa-se-ia justamente nesse sentido o adversário. Eu estou dizendo, eu não quero anular essa interpretação. Se alguém merece ser amarrado, é o diabo, são os demônios. Eu não quero te proibir, nem dizer que não faça de forma alguma. Amarre o diabo. Estará muito bem amarrado. Eu amarro junto. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. O ladrão, e agora eu chamarei o ladrão de o diabo, ou os demônios, eles querem roubar. Por quê? Porque são ladrões. Eles querem roubar. Mas para roubar, eles precisam amarrar o valente. E o objetivo é o quê? Saquear, desculpem, a casa. Você pode até mesmo atribuir a casa como a pessoa e pode atribuir a casa como tudo que tem a ver com seu nome, incluindo sua família. O inimigo quer saquear, ele quer
roubar os seus bens, ele quer roubar seus filhos, ele quer saquear. Lembre-se que no Velho Testamento nós encontramos em diversos textos essa vitória sobre um exército contra o outro e saqueavam bens e vidas, que eram levadas o quê? Escravas. Então o adversário deseja saquear e para tal ele busca amarrar. E como ele amarra, ele te envolve. A maneira de amarrar alguém é envolver. E quanto mais esta vida é envolvida, chega a um ponto em que ela estará limitada em seus movimentos. Ela estará atada, ela estará presa. Nós, normalmente, quando encaramos o ataque do inimigo, encaramos como uma serpente atacando e nos prevenimos contra o veneno da serpente. Mas uma serpente não ataca apenas com suas presas para injetar uma peçonha, uma toxina contra nós. Muitas serpentes, elas atacam e matam por constrição, ou seja, por apertos e por sufocos. Quando eu penso em estar amarrado, eu penso em apertos e eu penso em sufocos. Quantos sufocos existem na vida e quantos apertos existem na vida que são de origem maligna, de origem demoníaca. E eu quero dizer uma coisa para você que nos ouve e nos vê: não permita o adversário te amarrar. Não permita o inimigo te envolver. Não permita o inimigo te dar apertos e sufocos. Muitas pessoas estão atadas economicamente. Muitas outras pessoas estão atadas por vícios. Muitas outras pessoas estão atadas por enfermidades. Estão o quê? Amarradas. Estão elas amarradas. É um processo, é uma estratégia do inimigo. O inimigo não irá te atacar frontalmente, porque ele sabe que você tem maior autoridade e maior poder, porque maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Mas o adversário buscará te envolver, te enrolar, te prender, te amarrar. E o que nós temos que fazer? Como soltar estas amarraduras? Como soltar-nos destas ataduras? Como nos libertarmos? Quando eu penso nisso, eu penso no episódio, no livro de Juízes, do que aconteceu com um valente do Senhor, chamado Sansão. Os inimigos de Sansão, os filisteus, foram até os da tribo de Judá
para que estes amarrassem a Sansão e o entregassem amarrado a Sansão. A estratégia era primeiro amarrar o valente. Sansão era o valente. Sansão era o juiz, era o valente, era o herói, era o libertador. Então, primeiro amarrar o valente e então roubar-lhe, então saqueá-lo. Sansão disse aos filhos de Judá: tudo bem, podem me amarrar, podem me entregar aos filisteus, apenas não estendam sua mão contra mim. Então Sansão estava amarrado e foi entregue aos filisteus. Mas a Bíblia diz que veio sobre Sansão o Espírito de Deus. E ele foi cheio do Espírito de Deus e rompeu todas as cordas dos filisteus. Elas se desfizeram. Elas se desfizeram como se fossem queimadas. Assim aconteceu com Sansão. Eu me lembro de outro episódio em que os do Senhor foram amarrados, foram atados, Mesaque, Sadraque e Abdênego. A Bíblia diz que eles foram atados, que eles foram amarrados e lançados na fornalha ardente. E nos diz mais uma vez a palavra, que eles andavam soltos. Aquelas amarras com as quais eles foram amarrados se desfizeram. O Senhor tem poder para nos libertar. Ele tem poder para nos libertar. E veja, todos aqueles que procuraram fazer dano a Mesaque, Sadraque e Abdênego temeram, porque Deus os libertou, não somente das cordas, mas do fogo. E nunca mais ninguém se levantou contra Sadraque, Mesaque e Abdênego. Sansão deu contra os seus inimigos e os venceu. Desta forma, Deus entregará os adversários em nossas mãos e eles serão vencidos. Mas nós temos que nos libertar das ataduras. Uma pelo poder de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. E outra, não nos permitindo sermos amarrados. Se nós sabemos que o inimigo primeiro buscará nos amarrar, para depois roubar nossa casa, nós não podemos permitir que o inimigo nos amarre. Há várias coisas, como disse, que podem nos amarrar. Um dos elementos que mais amarra uma pessoa é um elemento chamado falta de perdão. Na parábola do credor incompassivo, ele tinha recebido uma liberdade pelo perdão da sua dívida, mas porque ele não perdoou a dívida de seu conservo, ele se meteu em uma atadura. E foi lançado o quê? A prisão.
E aí, não sairá até que pague toda a sua dívida. E para pagar a sua dívida, a primeira coisa que havia de sofrer era a sua própria casa. Sua própria casa. Falta de perdão é uma coisa que nos ata, que nos prende. Outra coisa que nos ata, que nos prende e que tem atado e prendido inúmeras pessoas é a dívida. A dívida. A Bíblia diz que aquele que deve é escravo daquele a quem deve. Lembre-se que aquela mulher que foi ao profeta disse: os credores estão à minha porta para levar os meus filhos escravos. Veja, a dívida abriu caminho para quê? Para que fosse roubado o bem mais precioso daquela mulher, que eram os seus próprios filhos. E isso aconteceria onde? Em sua casa. Quantos filhos estão levados porque os pais têm dívidas? As dívidas deixadas. E nós precisamos enfrentar isso mais uma vez pelo poder de Deus. Pois ali o Senhor, dentro da mesma casa, venceu, rompeu as amarraduras com o quê? Com o milagre da multiplicação do azeite. E a Bíblia diz que a unção despedaça ou rompe todo o jugo. Então, nós temos vários elementos que nós poderíamos aqui estar falando um após o outro sobre coisas que nos amarram. Mas nós temos um Deus que nos desamarra, que nos liberta e que nós mesmos não podemos nos meter nessa situação. A Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas acrescenta a palavra: não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão, do qual Cristo nos libertou. Então, nós não podemos nos permitir, resista. Não permita este envolvimento, essas cordas que vão dando voltas em nossa vida e depois apertam. Não permita que isso aconteça na sua vida. Essa palavra é uma palavra simples. Como eu disse, nós podemos amarrar o inimigo, mas o que me preocupa não é o fato de eu e você estarmos amarrando o diabo. É o diabo estar amarrando a nós. Há muita gente amarrando o diabo do lado de fora, não percebendo que o diabo está os amarrando do lado de dentro. Nós não podemos permitir isto em nossas vidas. Vícios amarram, mentiras amarram, dívidas amarram. Tantas coisas como essa, falta de perdão amarra. Mas nós não podemos, então, nos permitir o quê? Não perdoar, nós não podemos nos permitir se endividar, nós não podemos nos permitir nenhuma dessas práticas, a prática do vício. Quantas pessoas amarradas por causa do vício do álcool, por causa do vício das drogas, e não apenas uma dependência química, mas por causa de vícios de dependência de comportamento reprovável, o vício de mentir,
o vício da pornografia, o vício da jogatina, de jogar. Tudo isso são vícios. E vidas estão aprisionadas, e suas casas estão sendo roubadas. Por quê? Porque eles estão presos. É momento de libertar, de trazer libertação. E então a grande palavra de Jesus é: se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Essa libertação que Deus nos dá. Eu não estou dizendo que tudo na vida é demônio. Mas não menosprezem a ação das trevas. Saiba que o inimigo trabalha mais do que possuindo, mais do que tomando conta, mais do que entrando dentro de uma vida por meio da possessão demoníaca. Saiba que ele trabalha amarrando vidas. O povo de Israel foi dominado por Roma. Se um povo entendia sobre isso e entendia o que Jesus disse, uma casa dividida contra si não pode subsistir, perdão. Era o povo de Israel nos dias de Jesus, porque eles eram um povo com partidos. Eles tinham zelotes, eles tinham fariseus, eles tinham saduceus, eles tinham os essênios, eles tinham os publicanos, eles eram um povo dividido e dividido contra eles mesmos. Por exemplo, os fariseus e os saduceus tinham divisões um contra o outro, tinham problemas uns com os outros e brigas sérias. O povo de Israel, nos dias de Jesus, estava fadado a ser dominado, a ser roubado, porque era um povo dividido. Dividido contra si mesmo. Era um povo amarrado até mesmo pelas suas tradições. Veja como eles estavam amarrados ao sábado. Ao ponto de Jesus curar pessoas no sábado, ele dizia, não, você tem 6 dias para curar. Vai falar isso para o enfermo. Cure no outro dia. Isso é uma loucura. É o que Jesus diz. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E eles nem respondiam, tão atados que estavam às suas tradições. Nós também temos esse tipo de amarração e que estamos amarrados, doutrinariamente amarrados. Eu não digo que você não tenha que estar na sã doutrina, óbvio que sim. Mas quantas vezes nós estamos mais presos a interpretações humanas do que a uma doutrina divina? Quantos de nós estamos presos às suas próprias tradições religiosas? E o inimigo assim está alcançando vantagem. Paulo diz que o adversário não alcance vantagem sobre vós. E diz Paulo, nós conhecemos suas estratégias. Saiba que o inimigo, ele vai querer te amarrar. Então, não permita ser amarrado. Não permita que o inimigo te amarre.
foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que nós também manifestemos, pelo poder, pela graça do Senhor, a palavra que liberta vidas. Talvez haja pessoas nessa noite que estejam nos assistindo, que estão com suas vidas atadas a vícios, atadas à falta de perdão, atadas por uma mágoa profunda, atadas por dívidas, atadas por medos, atadas por enfermidades. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele rompe todas estas cordas. Então eu quero orar. Eu quero estender a oportunidade de que, se alguém ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o faça agora, porque Ele entrará nessa vida rompendo todas as amarras em tua vida. E a tua vida será liberta, porque pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós somos livres. Senhor Jesus, eis essas vidas que se entregam agora ao Senhor. Que o Senhor entre libertando essas vidas, transformando estas vidas. Também oramos, ó Pai, agora no nome de Jesus Cristo, por qualquer pessoa que esteja amarrada, que o ladrão está roubando sua casa e ela está impossibilitada de reagir porque está amarrada por falta de perdão, por mágoas, rancores, ódios, por vícios, por medos, por dívidas. Nós queremos te pedir, ó Pai, qual seja a corda com a qual o inimigo conseguiu amarrar, talvez tradições, seja agora pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, rompida essa corda, cortada. Que seja como foi sobre a vida de Sansão, que veio o Espírito do Senhor sobre Sansão e as cordas foram rompidas como se fossem queimadas, se dissolveram. Que haja esta libertação. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. E declaramos seus filhos libertos. Libertos. Libertos no nome de Jesus. Senhor, o que tem que ser feito para que o perdão exija, o que tem que ser feito para que a dívida seja paga, o que tem que ser feito para que a mágoa não mais exista, o ódio não mais exista, o vício não tenha mais domínio. Faze agora. Desde já nós te agradecemos, ó Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.